É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as eleições, movimentações para a terceira via, posição do União Brasil e propostas para reduzir as contas de luz. Eu converso com o Fábio Garcia, que é senador pelo União Brasil por Mato Grosso. Senador, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem, nos escutam. Muito boa noite. Bem, senador, o senhor acaba de ser empossado com o afastamento do senador Jaime Campos, não é? Mas já está trabalhando aí pela União Brasil, já tem várias propostas, inclusive na área de energia, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas antes eu queria falar sobre o ambiente político, não é? A União Brasil participava das discussões com os partidos para tentar definir uma chapa única mais fortalecida aí da terceira via. E aí a União Brasil resolveu lançar Luciano Bivar como candidato à presidência. Ele já está fazendo campanha. Eu queria saber o porquê desse isolamento, como é que o senhor vê essa posição do União Brasil e o potencial aí de avanço de uma terceira via? Bom, eu não vejo isso como um isolamento, mas sim uma posição partidária de colocar aí como pré-candidato mais uma alternativa para o nosso país, para que seja analisada pelos brasileiros. Eu acho que é parte de um partido político importante como é a União Brasil, discutir projetos nacionais e com alternativas importantes para a população brasileira. Portanto, eu acredito que a União Brasil cumpre o seu papel de partido político de colocar um nome de envergadura para que seja analisada primeiramente pelos outros partidos políticos até que cheguem à convenção e posteriormente, depois da decisão da convenção, na verdade, possível candidatura à presidência da República. Mas a gente tem que lembrar ainda que nós ainda temos 3 meses para a convenção, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Tem muita coisa para acontecer ainda pela frente. Eu acredito muito que a direção do União Brasil, ela continuará trilhando um caminho de poder oferecer à sociedade brasileira alternativas para as eleições de 2022. E temos aí em aberto a situação do ex-juiz Sérgio Moro, não é? Ele saiu do Podemos, onde ele era pré-candidato à presidência, foi para a União Brasil e de imediato o partido avisou que ele não seria candidato à presidência, não é? Se falou depois da possibilidade dele ser candidato a deputado, ele como um bom puxador de votos, pelo menos pela posição que ele tinha nas pesquisas eleitorais, não suficiente talvez para uma disputa para a presidência, mas ele é um puxador de votos. E agora ele tem acompanhado Bivar nas campanhas. Isso indica alguma possibilidade de formação de uma chapa pura, tendo Moro também nessa chapa? Olha, para ser bem sincero com todos vocês, eu nunca participei de nenhuma discussão com relação a uma eventual composição entre o nosso pré-candidato, Luciano Bivar, e o ex-juiz Sérgio Moro. Portanto, eu não consigo lhe assegurar que existem conversas nesse sentido, né? Porque seria da minha parte, na verdade, não correto assegurar uma informação da qual eu não fiz parte, não escutei. Portanto, eu não tenho essa informação de que exista, na verdade, qualquer possibilidade de uma composição entre ambos. Agora, a União Brasil se transformou no principal partido e tem interesse em ampliar a bancada. Quais serão as diretrizes nesse sentido em relação a essa campanha, que é muito polarizada, como nós já falávamos, não é? Entre o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, não é? Mas tem toda a questão de composição do Senado também, não é? E do Congresso. Eu posso falar um pouco sobre o Mato Grosso. Aqui no nosso estado do Mato Grosso, eu sou o presidente do União Brasil. Nós temos, obviamente, um direcionamento da gente poder construir chapas, propor à sociedade candidaturas qualificadas para os mandatos de deputado federal. No nosso caso, Mato Grosso, nós temos o governador do Mato Grosso, que é do União Brasil, o governador Mauro Mendes, que é o nosso principal projeto para a reeleição no estado de Mato Grosso. Então, aqui, dificilmente a gente conseguirá formar uma chapa com outro candidato a senador do União Brasil, mas certamente nós daremos nossa parcela de contribuição com uma chapa bastante competitiva de deputado federal, onde a gente espera poder oferecer, como eu disse, à sociedade nomes qualificados para que eles possam fazer as boas escolhas para representação, seja na Câmara Federal, seja na Assembleia Legislativa, mas com certeza com o nosso projeto prioritário no Mato Grosso, que seria a reeleição do governador Mauro Mendes.
E, senador Fábio, vamos falar então das suas propostas e discussões em torno da questão da tarifa de energia, né? Uma das suas propostas seria a redução, né, o corte do ICMS, que tem uma incidência sobre a contribuição também de PIS e COFINS, isso acaba encarecendo. Tem uma discussão geral com relação às alíquotas que são aplicadas do ICMS, que representam boa parte das contas, e tudo isso seria uma tentativa, primeiro, de evitar os anúncios aí de reajustes pesados por parte das distribuidoras nos vários estados. Isso já foi feito em Mato Grosso, nós tivemos aqui para o interior de São Paulo. Tem um projeto tramitando com urgência no Congresso para tentar alterar também alguma coisa em relação a isso. Qual que seria a sua posição hoje? Quais seriam as prioridades e quais as condições de se ter uma alteração? Bom, primeiro, a gente passa por um momento de alta de preços de combustível, de gás de cozinha, de alimentos, muito intensa no Brasil. Então, a vida do brasileiro hoje não está nada fácil. Sobre tudo isso, a gente tem experimentado aumentos inadmissíveis, eu diria, no preço da energia elétrica, né? Aumentos que chegam a serem superiores a 20% ao ano. É muita coisa para o brasileiro pagar. E, na verdade, eu estou trazendo, uma proposta ao governo federal, à Agência Nacional de Energia Elétrica e às distribuidoras de energia, que a gente deve, na verdade, utilizar um crédito tributário que pertence aos consumidores de energia elétrica brasileiro, no valor total para o Brasil todo de 60 bilhões de reais, que é muito dinheiro. Este crédito, ele é um pagamento indevido que foi feito por conta de uma bitributação. Quer dizer, durante muito e muito tempo, o consumidor de energia brasileiro foi obrigado a pagar PIS/COFINS em cima do ICMS, a famosa bitributação. Foi considerada um pagamento indevido pelo Supremo Tribunal Federal e isto constituiu um crédito de 60 bilhões de reais que hoje está na mão das distribuidoras. E eu defendo, na verdade, que este crédito deva ser utilizado pelas distribuidoras para diminuir a tarifa do consumidor de energia elétrica brasileiro, já que quem pagou por este crédito, quem pagou por esse imposto foi o consumidor de energia elétrica brasileiro, portanto, esse crédito pertence, na minha defesa, integralmente ao consumidor. Então é simples, é utilizar o crédito que o consumidor mesmo pagou e que pertence a ele para diminuir o preço da energia elétrica no nosso país neste ano que a gente passa por tanto sofrimento, com tanto aumento de tantas coisas aqui que estão acontecendo no nosso país. Agora, o senhor coloca que isso já foi decidido, inclusive, pelo Supremo, mas como seria a implementação? Qual é o caminho para se ter a utilização desses recursos? Bom, a implementação seria, primeiro, que se reconhecesse que esses créditos tributários pertencem 100% deles ao consumidor de energia elétrica brasileiro, que foi quem pagou por esses créditos. A partir do momento que as distribuidoras reconhecem isso, a gente tem um caminho a trilhar junto à Agência Nacional de Energia Elétrica e às distribuidoras para que possa fazer o máximo aproveitamento desses créditos possíveis para reduzir o preço de energia elétrica no Brasil. Portanto, a gente tem uma audiência pública na próxima terça-feira no Senado, onde nós iremos juntar o Ministério de Minas e Energia do Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Brasileira dos Distribuidores de Energia, o Instituto de Defesa do Consumidor, a Agência Brasileira dos Consumidores de Energia e a Receita Federal, para que a gente possa discutir, na verdade, a utilização na integralidade desses créditos tributários para reduzir preço de energia elétrica no Brasil. Eu espero que desta audiência pública, com todos esses atores, a gente saia com uma solução prática, eficiente, rápida e imediata, para que a gente possa aplicar com mais intensidade esses créditos tributários para reduzir o preço de energia elétrica para todos os consumidores do Brasil. É isso, nós ouvimos aqui no Jornal da Gazeta o Fábio Garcia, que é senador pelo União Brasil. Senador, muito obrigada pela sua participação, uma boa noite, um bom final de semana. Muito obrigado, eu que agradeço, uma boa noite, um bom final de semana a todos. Obrigado. Laerte Luciano.